Bem-vindo ao canal, eu sou a Mamãe Fabi e hoje vamos falar sobre o crescimento infantil. O crescimento é o principal indicador de como vai a nutrição do seu bebê. Muitas vezes as mães pensam, poxa, será que ele está mamando direito? Será que ele está comendo direito? Será que o que eu estou fazendo é o suficiente? Será que eu poderia fazer melhor? Será que está tudo certo ou não? Como que eu vou saber se a nutrição do meu bebê vai bem ou vai mal? E é através do crescimento, é ele que é o principal indicador da nutrição do seu bebê. Nos primeiros meses após o nascimento, o bebê ganha ali cerca de 4 centímetros, 1 quilo todo mês. A gente fica espantada, né, quando vai ao pediatra. Todo mês aquela novidade de, nossa, tá pesando tanto agora, tá medindo tanto, tá comprido, mamãe. E essa mudança imensa mês a mês exige um aporte nutricional muito grande e muito importante. A secreção dos hormônios de crescimento é completamente ligada, diretamente ligada à nutrição infantil. E é fundamental que para que esses hormônios ocorram, sejam secretados, façam o seu trabalho corretamente, que a criança esteja bem hidratada, bem nutrida. Os nossos órgãos crescem em velocidades diferentes e a cabeça é o primeiro deles. Isso porque o cérebro, na verdade, ele aumenta antes dos outros órgãos, ele se desenvolve e cresce antes dos outros órgãos. É por isso que a circunferência craniana é uma das medidas que o seu pediatra usa para verificar o desenvolvimento do seu filho. Por volta dos 2 anos, para você ter uma ideia, a criança tem 80% mais ou menos já do tamanho que a cabeça vai ter quando ela for um adulto. Então, você veja bem, ainda falta, dos 2 anos até a vida adulta, ainda falta crescer muito, ainda vai haver a puberdade, porém é nesse momento ali da primeira infância até os 2 aninhos que a cabecinha vai ter o seu principal desenvolvimento. Quando a gente vai mês a mês ao pediatra, ele mede, pesa e deve medir também a circunferência craniana da criança. São essas 3 principais medidas que vão falar se o seu filho está provavelmente bem nutrido. Para você ter certeza, você teria que ter ali um exame de sangue, verificar a presença de todas as vitaminas e um exame de sangue é extremamente invasivo, você não vai ficar espetando o seu filho todo mês, é claro. E esses indicadores de crescimento, eles são uma forma confiável e realmente muito sensível. Problemas sérios de nutrição afetam o crescimento, por isso é tão importante que a gente vá mês a mês ao pediatra e acompanhe peso, altura e circunferência craniana. Tem outras medidas também, mas essas 3 são as mais importantes. E aí você tem essa cadernetinha aqui, que essa aqui é do meu filho, que deve ser levada todo mês ao pediatra e que tem aquelas tabelas, né, de crescimento, de peso por idade, de altura por idade. E eu queria explicar essas tabelinhas para você. A sua caderneta da saúde da criança traz essas 3 tabelinhas que você vê na tela. O perímetro cefálico pela idade, que é exatamente essa circunferência da cabeça que nós falamos, o peso pela idade e o comprimento pela idade. Nada mais é do que uma média da população. Então, você tem na curva verde bem a médiazinha, né, da população e até as linhas vermelhas, inferior à linha verde e superior à linha verde, você tem ali uma variação normal pela idade, pela média da população. Porém, o seu bebê, ele não precisa necessariamente estar numa média populacional, certo? Porque ele pode estar normalzinho, mas, por exemplo, ele é bem maior do que os outros bebês. Só que o que vai acontecer? Vamos seguir comigo o exemplo do Arthur, tá? Que eu tô vendo aqui na minha cadernetinha. O Arthur, aos 11 meses, tinha um perímetro cefálico de 48 centímetros. Olha aqui comigo na tabela onde ele vem parar. Bem acima da linha verde, porém ele não atinge a linha vermelha superior. O peso do Arthur, na mesma consulta, aos 11 meses, era de 10,5 kg. E aí ele tá entre a linha verde e, de novo, a linha vermelha superior, porém mais no meiozinho, ele não chega lá em cima na linha superior. Na altura,
o Arthur estava esbarrando na linha verde, com 75 centímetros, na consulta de 11 meses de novo. Então, o que isso indica? Arthur, provavelmente um bebê grandinho, porque o perímetro cefálico dele bastante acima da média, porém dentro de uma variação normal, já indicando, como a cabecinha é a primeira a crescer, já indicando que ele tem ainda um crescimento por vir dos demais órgãos. E o peso dele, um pouquinho acima do lugar onde ele está na altura, então assim, no peso ele está mais para a linha vermelha e na altura ele está mais para a linha verde, já indicando, apesar dele não ter sido um bebê gordo, calculando o IMC, que é o índice de massa corporal dele, um bebê completamente normal, mas já indicando um afastamento entre peso e altura. Se o seu filho é baixo para a idade ou ele é baixo peso para a idade, é nessas tabelas que o pediatra vai identificar e poder investigar melhor onde está o problema e como ele pode ser resolvido a tempo para que o seu filho coloque em dia o desenvolvimento e o crescimento dele. Daí a grande importância das consultas mensais e da anotação pelo pediatra de peso, altura e perímetro cefálico. De uma forma geral, os problemas de baixo desenvolvimento, ou seja, de crianças que estão abaixo dessa curva, dessa média populacional, estão ligados a uma má nutrição. Não necessariamente em termos de quantidade, mas às vezes em termos de qualidade. A falta de zinco, por exemplo, pode incorrer em problemas no desenvolvimento, no crescimento da criança. Algumas infecções, problemas digestivos, como o refluxo, por exemplo, podem atrapalhar na alimentação, causar falta de apetite ou problemas na digestão do bebê. Às vezes algum problema de má absorção ou mesmo um problema na oferta dos alimentos em quantidade e qualidade correta, incorrendo em problemas de baixo desenvolvimento. Em contrapartida, o desenvolvimento acelerado também pode ser um problema. A obesidade na infância é comprovadamente um aumento do risco de obesidade na vida adulta. E muitas vezes a mãe pensa, não, ele tá grande, ele não é gordo não, ele tá grande. Porém, as crianças superalimentadas nos seus primeiros anos de vida, elas crescem de forma mais acelerada. Não quer dizer que serão adultos maiores no futuro necessariamente. O que quer dizer é que elas estão crescendo mais rápido, mais aceleradamente, porque estão sendo superalimentadas. Se elas estivessem sendo alimentadas da maneira correta, o crescimento possivelmente seria mais lento, mas atingiria os mesmos níveis. Existem indícios de uma ocorrência maior da diabetes tipo 2 na vida adulta das crianças que tiveram um crescimento superacelerado, provavelmente pela superalimentação. Inclusive, uma coisa importante de lembrar, mãe, é que durante a infância, as nossas células adiposas, que são as células de gordura, se multiplicam. Na vida adulta, a gente engorda mais porque elas incham e não porque elas aumentam em número. Na infância, podem ocorrer as duas coisas, e principalmente a criança ganha em número células adiposas. Ou seja, se ela tem mais células adiposas na infância, ela leva esse número de células adiposas para o resto da vida, aumentando a sua chance de obesidade no futuro. Então, mãe, a principal mensagem desse vídeo é que você cobre do seu pediatra que ele registre mês a mês peso, altura e perímetro cefálico do seu bebê. É assim que você vai acompanhar o desenvolvimento dele, a forma como você tem tratado a nutrição dele e se ele está indo bem e se desenvolvendo corretamente. Espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, é assim que a gente consegue produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você e para outras mamães em todo o Brasil. Muito obrigada, um beijo, tchau!